Olá, prosseguindo no estudo do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, na terceira parte deste livro, As Leis Morais, nesse vídeo damos início ao estudo do capítulo 5 da terceira parte, Lei de Conservação. Iniciando o estudo deste capítulo 5, ao tema Instinto de Conservação. Allan Kardec faz duas perguntas aos espíritos a respeito deste tema, instinto de conservação. A pergunta 702 do Livro dos Espíritos é a seguinte: é lei da natureza o instinto de conservação? Sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau da sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, noutros raciocinado. Então nós já vimos aqui, objetivamente, relacionando o instinto à inteligência. Quando a inteligência é pouco desenvolvida, o instinto é puramente maquinal, sem a intervenção do pensamento, das escolhas racionais, não. Quando a inteligência está bastante desenvolvida, aí a razão já providencia a sua própria conservação, superando assim, lentamente, com o aumento da inteligência, superando e substituindo o instinto. A questão número 703 é a seguinte: com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Resposta: porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Esta resposta nos traz assim um universo de informações extraordinárias a respeito de nós próprios. Primeiramente, porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Tem que concorrer. Isto faz parte da nossa estrutura íntima. Jesus nos disse nos seus ensinamentos: vós sois deuses. Em outra parte, os espíritos responderam: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então nós já trazemos isso intimamente dentro de nós. Esta força divina que, antes do desenvolvimento da inteligência e da razão, esta força divina age automaticamente. Não é? Esta questão é muito importante. Deus nos concedeu esta potência da alma, que é agir de maneira instintiva diante do perigo, diante de uma ameaça, diante de uma necessidade, porque isso nos leva ao aperfeiçoamento. Se não tivéssemos esse instinto de conservação, nós não prosseguiríamos na nossa evolução. Nos entregaríamos sem defesa
aos agentes externos e até mesmo agentes internos ao corpo humano, porque os instintos nos levam à busca da solução dos problemas que ameaçam a nossa estabilidade da saúde e da própria vida. Este tema, ele é extraordinário porque ele nos indica os processos da nossa evolução. Tudo aqui está falando de evolução, porque Deus colocou em nós a força do progresso. Há uma força em nós que nos leva ao progresso. Isto diz de a evolução. Tudo na natureza, toda a criação de Deus nos conduzem à evolução. Então, há alguns ensinamentos adicionais a respeito desse tema, instintos, no livro A Gênese, publicada por Allan Kardec no ano de 1868, um pouco antes dele desencarnar. Neste momento, ele já tinha escrito o Livro dos Espíritos, que nós estamos estudando, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno, e então a Gênese. Ele já tinha, neste momento, o desenvolvimento de um conhecimento extraordinário a respeito de tudo que antes ele já tinha publicado, dos ensinos dos Espíritos. Então, quando ele trata do tema instintos no livro A Gênese, ele esclarece muito a respeito desse tema. Então, no capítulo 3 do livro A Gênese, onde trata do bem e do mal, há este tema que é o instinto e a inteligência. Há, então, essa dupla concorrência de instinto e inteligência na atuação de nossas ações. Então, veja, eu destaquei algumas frases para que nós tenhamos a dimensão da importância do instinto em nossa vida e de conhecermos isto como parte do nosso processo de evolução. Olha uma frase. O instinto é a força oculta que impulsiona os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, visando a sua conservação. Nos atos instintivos não existe reflexão, combinação nem premeditação. Então, como diz ali no Livro dos Espíritos, mecânico. Mais adiante, ele vai tratar da questão da inteligência. Olha só uma outra frase, quando ele já, depois de discutir um pouco este tema, ele avança com a seguinte informação. A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados conforme a oportunidade das circunstâncias. É incontestavelmente um atributo exclusivo da alma, a inteligência. Todos os atos mecânicos são instintivos. O ato que denota reflexão e combinação é inteligente. Um é livre, o outro não. O que é livre é a inteligência. O instinto não, é automático. O instinto é um guia seguro, que jamais se engana. A inteligência, pelo simples fato de ser livre, ocasionalmente está sujeita a erros. Olha que interessante, é uma transição no processo
de evolução, onde, conforme vamos avançando na aquisição de atributos cada vez mais avançados, mais complexos, nós vamos adquirindo autonomia, menor dependência e maior autonomia perante nossas escolhas, perante nossa vida, nossas vidas em geral. Mais à frente, ele comenta o seguinte, olha só. O instinto, sendo o guia e as paixões, a força motora das almas, no primeiro período do seu desenvolvimento, algumas vezes é confundido quanto aos seus efeitos. Confunde instinto com paixões. Veja que ele introduz um outro elemento na nossa análise. Instinto, inteligência, paixões. Continuando. Sobretudo na linguagem humana, que nem sempre contribui o suficiente para expressar todas as matrizes, se é instinto ou se é paixão que está atuando. Entretanto, há entre esses dois princípios diferenças essenciais a considerar. Então vamos ver a diferença entre instinto e paixões. O instinto é um guia seguro, sempre bom. Depois de certo tempo, torna-se inútil, mas nunca prejudicial. Torna-se inútil porque a inteligência vai assumindo, não é? Ele se enfraquece com a predominância da inteligência. Aí está. E mais à frente, ele comenta esta relação entre instinto e paixões. Olha só. O homem que agisse constantemente só por instinto poderia ser muito bom, mas manteria a inteligência adormecida. Seria como a criança que, se deixar o andador, não sabe usar as pernas. Quem não domina as paixões pode ser muito inteligente, mas ao mesmo tempo muito mal. O instinto se extingue por si mesmo. As paixões só são dominadas pelo esforço da vontade. Então nós temos o instinto que é superado conforme o progresso da inteligência, é substituído pela inteligência, não é? Mas há o instinto e as paixões. O instinto é sempre bom, as paixões têm que ser superadas. E aí nós vamos encontrar uma outra informação a respeito de instinto, muito preciosa essa informação, porque leva em conta esta questão das paixões, que as paixões só são superadas através da ação da vontade. O instinto é superado pelo desenvolvimento da inteligência. A inteligência, como nós já vimos, se desenvolve mediante o trabalho. O trabalho é toda atividade útil. No trabalho, nas múltiplas encarnações, toda atividade útil desenvolve a inteligência, que vai substituindo o instinto, que é aquela ação maquinal, automática. Mas as paixões não. As paixões são desenvolvidas, são subtraídas, superadas pela ação da vontade. E nós vamos encontrar no livro O Evangelho segundo o Espiritismo uma informação muito curiosa trazida pelo Espírito Lázaro, no capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. Nós vamos encontrar estas informações a respeito do instinto,
na lição denominada a lei de amor. Diz ali duas frases que eu vou destacar para nós compreendermos bem esta questão do instinto, da inteligência, das paixões. Olha só. Lei de amor, Espírito Lázaro. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, o amor. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Vou repetir. Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Nós não tínhamos visto ali que era a inteligência que substitui o instinto? Aqui está dizendo que é o sentimento. Aí é que entra a questão das paixões. Entendo que instinto, nessa lição do Espírito Lázaro, está incluindo as paixões, que às vezes é confundido, como diz ali Allan Kardec no livro A Gênese. Então, quando se une o instinto com as paixões, ele está chamando aqui de instinto. E como se supera o instinto? Pelo desenvolvimento da inteligência. Como se superam as paixões? Através da ação da vontade. Como? Desenvolvendo o sentimento. Através da ação de caridade. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Isso vai substituindo as paixões e desenvolvendo o sentimento, ao mesmo tempo que desenvolve a inteligência. Porque quando pratico a caridade, eu estou tendo uma atividade útil. Isto também é trabalho. Que coisa extraordinária, né? Aí, prosseguindo o Espírito Lázaro. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Olha aí as paixões, né? Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Olha só, há uma outra frase mais adiante, nessa mensagem do Espírito Lázaro, que diz o seguinte: os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. Maravilhoso, né? Então nós estamos aí para superar isso que o Espírito Lázaro chama de instintos. E para desenvolver o sentimento, a caridade, o trabalho em favor do próximo, o amor a Deus, o amor ao próximo, desenvolvendo assim a inteligência e superando as paixões. Isto é a conquista do sentimento. Então aí está, das perguntas trazidas por Allan Kardec, nesta primeira parte do capítulo 5, Lei de Conservação, Instinto de Conservação. Há um conjunto de informações aqui extremamente preciosas. No próximo vídeo, nós prosseguiremos, então, no capítulo 5, Lei de Conservação, com o tema Meios de Conservação. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.